Todos estão na fila do julgamento que Jesus vai fazer. É uma questão de tempo. É só a alma sair do corpo, com a morte do corpo, que se começa o julgamento que Jesus vai fazer. Vamos ler no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Aos seres humanos está ordenado morrerem uma vez, vindo depois da morte o juízo. Pela lógica, os mais velhos serão julgados primeiro, mas nem sempre as coisas se acontecem pela lógica. Muitos jovens comparecem no julgamento primeiro do que os mais velhos. Quando morrem em um acidente ou por uma doença, o resultado do julgamento será de acordo com a escolha feita em vida por cada um. Os que se convertem ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, e abandonam a vida de pecados que levam na terra, serão levados para o paraíso de Deus, irão morar com Jesus Cristo, que pagou os pecados do pecador arrependido que não quer ir morar no inferno. Quem se converteu de verdade, leva uma vida na obediência da palavra de Deus. Vamos ler no livro de Colossenses, capítulo 1, versículos 10 ao 23, os conselhos do apóstolo Paulo. Vocês têm que andarem dignamente diante do Senhor Jesus, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, com alegria, dando graças a Deus, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Versículo 20. E Jesus trouxe a paz pelo sangue derramado na cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, e também as coisas que estão no céu. Vocês também eram inimigos de Deus no entendimento, pelas vossas más obras. Agora, contudo, vos reconciliou, no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele, vos apresentar santos, irrepreensíveis, inculpáveis, se na verdade vocês permanecerem firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que vocês ouviram, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual, eu Paulo, estou feito ministro. No versículo 10, o apóstolo Paulo aconselhou os que se converteram de verdade, levarem uma vida na obediência do Evangelho de Jesus Cristo. Vocês têm que agradar a Jesus praticando boas obras. Vocês têm que ter conhecimento de Deus cada vez mais. Vocês têm que ter muita paciência, e também alegria. No versículo 12, o apóstolo Paulo escreveu que Deus nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. O apóstolo Paulo escreveu que santos são aqueles que obedecem o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, e não imagens de esculturas feitas por mãos humanas, que não andam, não veem, não o ouvem. O apóstolo Paulo escreveu que vai participar da herança dos santos na luz. Os que se convertem de verdade terão a herança de ir morar no paraíso de Deus. Os que não querem se converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus, também irão receber uma herança depois do julgamento que Jesus vai fazer. Será o inferno sem Deus. No versículo 13, o apóstolo Paulo escreveu que Deus nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. As potestades das trevas são o diabo e os seus demônios. Deus liberta os escravos do Satanás.
O Satanás é o pai do pecado, foi ele que inventou o pecado no jardim do Éden, fazendo Adão desobedecer a Deus, e obedecer o Satanás. Quem não quer ser transportado por Deus para o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, vai continuar a ser escravo do Satanás. Morrendo nessa situação vai morar com o pai do pecado, que é o Satanás. Deus mandou Jesus Cristo vir na terra, para pagar os pecados dos pecadores arrependidos que não querem ir morar no inferno. É isso que o apóstolo Paulo quis dizer, quando ele disse que Deus nos transportou para o reino do Filho do seu amor. No versículo 14, o apóstolo Paulo escreveu que nós temos a remissão dos pecados, pelo sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário. Quem não quer ser remido por Jesus, vai pagar os pecados no inferno de fogo ardente. Sempre estará pagando os pecados no inferno. Não tem perdão de pecados depois da morte. Não adianta parente acender velas, não adianta dizer que o parente descansou. Tem que entrar na luz do verdadeiro Evangelho de Jesus em vida. Caiu no inferno, já era. No versículo 22, o apóstolo Paulo escreveu que, pela morte de Jesus na cruz, os pecados foram perdoados. Agora se apresentem perante Jesus irrepreensíveis e inculpáveis. Vocês devem permanecer firmes na fé. Não procurem outro evangelho. Fiquem firmes nesse evangelho que eu, Paulo, ensinei. No dia do julgamento que Jesus vai fazer, os que se convertem ao verdadeiro evangelho dele, serão levados para o paraíso de Deus. Os que não querem se converter ao verdadeiro evangelho de Jesus, serão levados para o presídio de Deus, que é o inferno sem Deus. Não irão herdar o reino de Deus os que preferem levar uma vida de pecados na desobediência da palavra de Deus. Vamos ler no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 10 ao 11. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os bêbados, nem os avarentos, nem os maldizentes herdarão o reino de Deus. Os que preferem levar uma vida de prostituição, idolatria, que é crer e adorar imagens de esculturas, não herdarão o reino de Deus. Também os ladrões, os bêbados, os que falam mal das pessoas, não herdarão o reino de Deus. Versículo 11. Muitos de vocês praticavam esses tipos de pecados, mas vocês foram lavados, mas vocês foram santificados, mas vocês foram justificados, em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. O apóstolo Paulo deixou bem claro que não importa que tipo de pecados que o pecador praticou, porém tem que se confessar para Jesus Cristo, tem que se arrepender dos pecados, tem que se batizar do jeito que Jesus mandou fazer o batismo. Fazendo assim, no dia do julgamento que Jesus vai fazer, o pecador arrependido que se converteu ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, não será lançado no inferno sem Deus. A maioria das pessoas acham que o inferno é um paraíso, levam a vida na desobediência da palavra de Deus, só se importam com o agora, não querem nem saber onde irão passar a eternidade. O inferno é para sempre. Lá no inferno não tem saidinha de presos, lá no inferno não tem água, lá no inferno não existe alegria. Lá no inferno só tem tristeza e dor por causa do fogo do inferno. Jesus disse assim do inferno no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 46, no inferno os vermes nunca morrem, o fogo do inferno nunca se apaga.
A porta do inferno é muito larga. Se pode pecar à vontade na terra, tá tudo liberado para quem quer ir morar no inferno. Pense nisso, ouvinte. Para ir morar no inferno é muito fácil. Porém não existe porta de saída. Caiu no inferno, já era. Escolha a luz do verdadeiro Evangelho de Jesus. Você tem que se batizar para ser salvo do inferno. Foi Jesus que falou que você tem que se batizar. Vamos ler no livro de Marcos, capítulo 16, versículos 15 ao 16. Pregai o Evangelho a todos. Quem crer e se batizar será salvo. Quem não crer será condenado. Vá até uma verdadeira igreja evangélica, faça o batismo que Jesus mandou você fazer. É você que escolhe em qual porta que você quer passar. Pense nisso, ouvinte.